É uma aliança, né, Melo, também um pouco da força popular, né, que deu uma acuada nessa sanha do Centrão por emendas, também talvez uma vontade de entender que essa guerra também contra o Supremo Tribunal Federal, muito encampada pelos bolsonaristas, é meio uma rota sem saída. E aí eu te coloco uma coisa, né? O Cícero fez um comentário, eu não concordo com ele, mas acho interessante o que ele colocou. Infelizmente a esquerda esqueceu do caso Vorcaro e de Flávio Bolsonaro. Eu não acho que a esquerda esqueceu, né, Ricardo? A gente lembra todo dia. O problema é lidar com um problemão chamado mídia hegemônica, né? A Globo passou a distorcer o caso Master desde o começo, né? E quando o Intercept também deu a matéria, deu por alguns dias, depois voltou pro curso normal, né? Exatamente. Eu Lulinha, falo todo INSS. dia disso. Eu falo todo dia desse assunto. Todo dia eu lembro A gente que também. ele está devendo explicação até hoje sobre como é que foi usado esse dinheiro. Já faz, lembrando, ó, faz 95 dias que ele está devendo a explicação, que está devendo a Uhum. prestação de contas. 95 dias e O contando. ICL vai fazer um bolo de aniversário, né, pro Flávio. Daqui a pouco é 100 dias, assim, tem que ser comemorado mesmo, tem que ser celebrado, porque é uma marca que não pode ser esquecida. E eu certamente não vou esquecer, não. Agora, a mídia hegemônica, essa aí, deixou de lado o assunto. E deixou de lado o assunto também porque também não vaza nada do inquérito, né? A gente não sabe nem se o inquérito está andando. Não sabe se tem investigação, se tem diligências, não sabemos de nada. Por quê? Você tem um grupo de investigadores aparentemente sérios, investigando e não permitindo que haja vazamentos. E existe um outro grupo investigando outro inquérito, que é o inquérito do Lulinha, que aparentemente não é tão sério assim, porque vaza toda semana, 2, 3 vezes. Então, assim, a gente tem uma diferença de seriedade entre os investigadores que estão atuando nesses dois casos. Né? Mas eu não deixo de lembrar, não, eu fico o tempo todo cutucando. Sim. Todos os canais progressistas que eu conheço estão em cima do caso. Marcos Rodas falou aqui, candidatura do Rachadinha é tão patética quanto ele. Ele é o poste que o Valdemar falou que tinha os votos do Bolsonaro. Aliás, acho que um poste seria mais carismático. E o Flávio Bolsonaro falando de soberania em Copacabana, hein, Ricardo? Cara. Então, é brincadeira, né, cara? Parece piada. Assim, falar sobre soberania não tem o menor sentido. Não tem o menor cabimento as coisas que ele coloca. Aliás, não só isso, né? Uhum. As acusações do Flávio, se você for a fundo nelas, se você for, vamos verificar isso aqui que ele está falando, nenhuma das acusações dele faz sentido. Nenhuma. Né? Ele vive inventando argumentos, narrativas, histórias. Por exemplo, a história do supermercado lá, que estava caro, a compra. Aí a gente vai descobrir, tinha carne, tinha energético, tinha refrigerante, tinha presunto, tinha coisa cara no meio dali, né? E ele divulgando aquilo como se fosse verdade, como se fosse realmente uma compra muito cara. Até naquele vídeo que ele próprio vai no supermercado, ele está mentindo os preços. Uhum. Porque ele também comprou carne lá e falou que não, que só comprou o básico, não comprou carne. Quando você olha a nota, porque eles dão uma bobeira, né? Eles mostram a nota para a câmera. Aí o pessoal dá um print, joga na inteligência artificial e fala, limpa a imagem para mim e identifica os itens. Aí a identifica, pronto. Pegamos Acabou. na mentira. Pegamos na mentira. Então, assim, tudo que ele inventa, tudo que ele fala é mentira. Ele vai levar isso adiante nessa campanha e vai ser desmoralizado. Eu espero que seja desmoralizado. Sim. Não, acho que vai ser, cara. Acho que. O problema todo é que isso pro público dele, o público dele tá imune à verdade dos fatos, né? Eles querem. Eles gostam da mentira, né? Essa que é a questão. E aí também uma coisa também, Ricardo, dentro dessa discussão da soberania, teve aquela declaração infeliz do ministro da Defesa do Lula, que se os Estados Unidos decidirem invadir, a gente vai ter que abrir a porta. Como é que a gente lida com os traidores dentro do país? Como é que você enxerga isso? Pois, pois é, o Múcio tinha que ter caído no mesmo dia, né? Tinha que ter Uhum, sido demitido pelo presidente, porque onde já se viu o ministro da Defesa falar um negócio desse? Então é uhum, mais fácil a gente fechar o Exército, fechar a Marinha, fechar a Aeronáutica, parar de gastar dinheiro com isso. Se uhum. não serve para nada, não vamos gastar dinheiro com isso. Fecha tudo. Destina esse dinheiro, que é muita grana, inclusive, para saúde, para educação, para infraestrutura. Né? Imagina, olha o tamanho do rombo que eles provocam na Previdência Social, os militares.
Então, assim, é só despesa. Não tem serventia. Para pintar meio fio é mais barato a gente contratar um, um pintor, um auxiliar de serviços gerais para pintar meio fio, para pintar tronco de árvore. Não precisa ser o exército, né? Para você fazer obras de engenharia, também você contrata uma empresa de engenharia, não precisa de contratar o exército, de levar o exército no preço que está, já que ele não serve para nada, né? Esse tipo de atividade que ele exerce que não tem a ver com a defesa, podemos contratar outras pessoas para fazer. E a defesa mesmo, pelo visto, não serve para nada, né? Por quê? Porque se a gente for sofrer uma interferência aqui, a gente deve abrir o portão, então significa que o ministro também está no lugar errado, está custando um dinheiro e um bom dinheiro que não tem serventia nenhuma para o país. Se eu fosse o Lula, tinha demitido no mesmo dia. Mas o Lula tem uma dificuldade tremenda de lidar com as Forças Armadas, né? Principalmente depois do que aconteceu, depois da tentativa de golpe, depois que o Bolsonaro contaminou todas as Forças Armadas com golpismo. Ele precisa ter alguém ali que fica, né, fazendo aquele meio de campo, mais agradando os militares do que propriamente ao governo. E o Múcio faz esse papel, por isso que ele se mantém firme lá. Porque o Lula, ele é um pragmático, né? Às vezes até demais. Eu falo que às vezes o pragmatismo dele vai em excesso. Mas, assim, ele é um pragmático. E aí, na hora de analisar o que é possível, ele vai nessa de manter o Múcio. Mas se eu fosse eu tinha demitido imediatamente. Uhum. Você repercutiu o nosso colega, o Demori, que foi fazer um documentário sobre Cuba, né? Falando que o amigão do Flávio Bolsonaro, o Trump, tá fazendo. Eu gosto da designação que o Demori deu no documentário dele, né? É uma Gaza em câmera lenta e sem bombas, né? Corta a luz, embargo naval. Você acha que Cuba pode ser um ensaio, um modelo para o que a extrema-direita quer fazer com o Brasil? Não sei se um modelo igual, não sei se vai acontecer igual a Cuba, porque Cuba é um país que não tem recursos naturais, né? Tem poucos recursos, é um país pequeno, é um país que não produz tanto, produz pouquíssimo petróleo, e mesmo assim não consegue refinar esse petróleo. É um país que tem umas dificuldades que o Brasil não tem. Mas, Uhum. assim, com certeza, Cuba é uma questão de honra para o Trump e para o Marco Rubio, principalmente para o Marco Rubio. Marco Rubio, eu chamo ele de subpresidente para a América Latina. Do mesmo jeito que tem subprefeito nas grandes cidades, aí no São Paulo, Rio de Janeiro, tem as subprefeituras, existe a subpresidência para a América Latina. O Rubio é o cara designado pelo Trump para mandar na América Latina. Ele já faz isso na Venezuela. Ele governa a Venezuela por WhatsApp, né, com a Delcy Rodrigues. Isso quem revelou foi o Washington Post. Não foi não é a gente que está falando bobagem aqui, não. Né? Foi o jornal que levantou informação, apurou com fontes, que ele troca o emojis, que ele fica mandando emojis e mensagens de WhatsApp para Delcy Rodrigues e ela obedece tudo que ele manda. Então ele é o presidente de fato da Venezuela, embora ela seja de direito, né? Ela esteja no cargo. Mas o presidente de fato é o Marco Rubio. É isso que eles querem para o Brasil também. Que o Marco Rubio dê a ordem e que o presidente obedeça. E aí, se o Flávio Bolsonaro ganhar a eleição, eles conseguem isso. Porque o Flávio vai entregar tudo. Vai entregar tudo. A única coisa que eu imagino que o Flávio vai exigir em troca é grana, dinheiro. Porque essa galera não E a faz nada liberdade se do não. pai dele, né? E a liberdade do pai. Mas a liberdade do pai é mais complexa, né? Porque tem uma condenação judicial. Teria que ter Uhum. uma. Não dá para simplesmente tirar o pai da cadeia. Tem que ter uma reversão dessa decisão. E como é que vai fazer essa reversão? Com esse Supremo Uhum. Tribunal Federal, que é o mesmo que acabou de condenar. Né? Não tem mudança no Supremo. Então, assim, como é que faz? Não vai conseguir. Agora, se pelo menos ele receber, for muito bem remunerado para isso, ele certamente vai entregar tudo. Como o Bolsonaro entregou tudo, foi remunerado lá com as joias das Arábias e entregou as refinarias a preço de banana, a menos da metade do preço. Então, assim, Uhum. se tiver um agradinho, e aí o Trump não vai ter problema nenhum em fazer um agradinho para o Flávio, se ele for o presidente. Ah, é dinheiro que você quer? A gente tem, a gente arruma. Mas me entrega aí as terras raras. Me entrega aí o petróleo que vocês acabaram de descobrir na margem equatorial. Me entrega aí a biodiversidade da Amazônia. Me entrega aí o garimpo. Ele vai entregar tudo. Vai entregar tudo se for presidente. É um entreguista nato, né? Já nasceu entreguista porque é filho de um entreguista. Uhum. Ele é pior do que o pai dele, né?
Ele é pior porque ele é um pouco mais inteligente ou menos burro que o pai, Uhum. né? O pai é um bronco completo. E Uhum. o Flávio Bolsonaro estudou, virou advogado, está no meio da política, fazendo uma política de um jeito diferente do pai, não é aquele, não tem, é aquele cara de rompantes, né? Tanto que ele se autodenomina Bolsonaro vacinado, o Bolsonaro moderado. Então ele é mais perigoso que o pai, porque ele vai ali na manha, tentando chegar com a conversa fiada, ele não vem chegando no rompante, porque o Bolsonaro chegava chutando a porta e todo mundo estrilava, né? Oh, isso não se faz, não é assim que faz política. E o Uhum. Flávio não, ele vai mais na maciota, vai devagarinho sempre. Então eu considero ele mais perigoso que o pai, sem dúvida nenhuma. Até porque ele é mais longevo também, né? Ele está novo, tem 40 e poucos anos. O Jair Bolsonaro já está no final, já. A gente nunca mais vai ver o Jair nas urnas. Ele teve uma experiência de ser presidente, acabou. Uhum. Né? Nunca mais volta para as urnas, não tem nem idade para isso. Agora o Flávio, não, esse tem vida longa ainda na política. Então Sim. ele é muito mais perigoso que o pai, com certeza. É, ele pode, inclusive, ser preso e ainda ter idade para essa aventura, né? Uma coisa é perigosíssimo. Ele e os irmãos, né? Acho que tem isso. Como é que você viu, Ricardo, no noticiário internacional, essa prisão desse Fernando Serimedo numa tentativa ali brutal dele assassinar a própria ex-mulher, um cara fazendo uma articulação. Esse cara estava sendo rastreado há bastante tempo. A própria Dalpiva fez uma reportagem com aquele clipe, né? Aquele consórcio latino-americano de notícias, que esse cara estava em conluio com Eduardo Bolsonaro. Ele fez recentemente um vídeo com ele. Essa é a eleição mais internacionalizada que você enxerga com esse caso do Serimedo? Acredito que sim. Acredito que sim. É a eleição mais internacionalizada, sem dúvida nenhuma, porque assim, a gente já teve tentativa de interferência externa na eleição passada, mas foi pequena, foi discreta. Né? O Uhum. Fernando Serimeiro mesmo foi um dos que tentou interferir quando fez aquela live lá para poder falar mal das urnas eletrônicas. Né? Uma live que foi não só reproduzida aqui no Brasil, como aparentemente foi articulada aqui do Brasil. Ele foi só o cara que pôs a cara, né? Mas tudo parece que foi articulado pelo próprio Eduardo Bolsonaro. E é um cara que vai para os Estados Unidos, vai para Portugal, vai para não sei aonde. Todo evento conservador ele está presente. Né? Então é uma figura, como você, aí você soma Trump, Milley, esses outros presidentes que eu falei que podem não reconhecer a vitória do Lula, o Serimedo atuando, né, como peão, estaria atuando, agora não vai estar mais, né, porque agora não sai da cadeia tão cedo. E está na cadeia na Bolívia, o que é pior ainda. Se você conhece a Bolívia, se você não conhece, você não sabe o que é o sistema prisional da Bolívia. Se a gente acha que o nosso é ruim, o deles é muito pior. Ele foi pego fugindo da Argentina, exatamente o que estão dizendo aí. Ele estava indo para a Argentina, estava no aeroporto, ia ir lá em Santa Cruz de la Sierra, quando ia decolar, antes disso pegaram ele. Né? Foi feita uma escala. Ele estava vindo de La Paz e fez uma escala em Santa Cruz de la Sierra e foi pego lá. E deve Uhum. estar numa situação dramática nas cadeias da Bolívia, porque realmente a situação lá é terrível. Eu já estive na Bolívia e já Uhum. estive no sistema prisional boliviano. É uma coisa assustadora. Se você acha que aqui é ruim, lá é muitas vezes pior. Então agora ele vai começar a pagar um pouco o preço de quem ele é, né? Porque é um crime Uhum. grave também, um crime Opa, bárbaro. Eu vi o vídeo da tentativa de execução, é assustador. Né? Meio assustador. do dia, à luz do dia, em frente a um prédio, chegam e dão 3 tiros na mulher. Por muita sorte ela sobreviveu e agora ela está contando coisas, né? Hoje eu estava Uhum. lendo agora há pouco, estava lendo uma matéria em que diz que ela revelou que ouviu do próprio Fernando Serimedo os esquemas de corrupção que acontecem no governo da Argentina, que envolvem a irmã do Milei, Uhum. né? Que é o braço direito dele. Então, assim, ele próprio teria contado para a ex-mulher, e agora ela, de dentro do hospital, deu uma entrevista por La Nación, e nessa entrevista ela contou que ó, ele contou tudo para mim, ele contou do esquema de corrupção, que eles cobram 8% para determinadas obras, 3% para outras obras, dependendo do que o governo argentino está comprando, é um percentual de propina que eles escolhem. E segundo ela, tudo na mão da irmã do Milei.
Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista e independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!